No tempo em que as pessoas andavam de mãos dadas e as mães de uns cuidavam dos filhos das outras mães, havia no pequeno vilarejo do Japão uma menina tão linda, doce, amorosa, que mais parecia uma flor da cerejeira, e por isso ela ganhou o nome de Sakura. Sakura, mal havia terminado seus 7 anos de idade, perdeu pai e mãe em um grande terremoto. Aliás, Sakura ficou sem nenhum parente. Porém, assim como os bambus que se sustentam nas suas raízes entrelaçadas debaixo da terra, de modos que um bambu ajuda o outro a não se desligar. Aquela comunidade onde Sakura morava a adotou e todos os seus vizinhos cuidavam dela, davam-lhe o que comer e lhe ensinavam o que fazer a cada estação. Sakura também não se esquecia de manter as tradições herdadas dos seus pais de todos os dias, ao amanhecer e antes de dormir, a orar para a deusa Kannon, a deusa da misericórdia, da compaixão, agradecendo tudo que recebia, até mesmo as suas dores. Um dia, Sakura, já moça feita, saindo de casa, viu à sua porta um monge caído no chão. Sakura perguntou pelo seu nome, perguntou se ele precisava de ajuda, e ao ver que o homem nada respondia e seu corpo completamente imóvel, ela abaixou-se e com delicadeza tocou a sua face e percebeu que o homem ardia em febre. Ele estava muito mal. Sakura, então, juntou todas as forças que possuía e arrastou o homem até o interior da sua casa e o colocou sobre uma esteira. Então, querendo fazer uma pasta de tofu, de miso, para oferecer a ele, percebeu que em sua cozinha não tinha sequer arroz. Bem depressa, ela correu até a casa da sua vizinha e lhe pediu: Senhora, por favor, a senhora poderia me arranjar um pouco de arroz? Claro, Sakura, eu lhe dou. Mas eu quero te pedir também uma coisa, pois não? Diga. Eu gostaria que no primeiro dia do plantio de arroz você viesse ajudar a minha família até o campo. Naturalmente, com toda alegria. A vizinha então deu o arroz a Sakura, que o deixou em casa, e correu para a casa da segunda vizinha, batendo a porta e pedindo: Vizinha, por gentileza, a senhora teria remédios para febre e dor? Claro, Sakura, eu te dou. Porém, no primeiro dia do plantio de arroz, você deverá ajudar a minha família no campo. Perfeitamente. Ajudarei com muita alegria. E assim, Sakura foi batendo de porta em porta, até 20 casas de 20 vizinhos diferentes. E a cada um que lhe dava alguma coisa, sempre lhe pedia para que ela viesse ajudar no primeiro dia do plantio de arroz. E a todos Sakura respondia naturalmente: irei com muita alegria. Sakura só pensava em curar aquele pobre monge. E durante dias, Sakura rezou à deusa da misericórdia, a deusa Kannon, para que curasse aquele monge. E tratou dele, da sua febre, das suas dores, dia e noite. Até que o monge ficou completamente bom. Com poucas palavras, ele tirou da sua sacola uma estatueta da deusa Kannon e deu para Sakura de presente. E tal como um bambu que não possui um galho sequer que o prenda a nada, o monge agradeceu e partiu. Sakura sentiu falta do monge.
Pois se havia algo que ela também pedia a deusa Kanon todos os dias de sua vida, era para que algum dia ela pudesse ter uma nova família. Mas ela compreendeu que o monge precisava continuar o seu destino, assim como um bambu que cresce em direção ao céu. Ela também queria crescer em direção ao céu. E assim como um bambu também cresce em direção ao profundo da terra, ela sabia que aquilo que se é o que se deve ser. Sakura continuou seus dias e meses até que numa manhã, depois que ela havia terminado a sua primeira oração à deusa Kanon, que agora tinha uma estatueta e para a qual ela havia feito um singelo oratório, ouviu alguém bater à porta da sua casa e mal ela abriu, era sua vizinha do lado dizendo: Sakura, amanhã é o primeiro dia do plantio de arroz e eu vim lhe lembrar da promessa que me fez. Minha família e eu estamos esperando pela sua ajuda. Naturalmente, irei com alegria, respondeu Sakura. A vizinha se foi. Poucos minutos depois chegou a vizinha do outro lado dizendo: Sakura, eu vim lhe lembrar que amanhã, no primeiro dia do plantio de arroz, você prometeu estar comigo e com a minha família para nos ajudar. Estamos esperando pelo cumprimento da sua promessa. Naturalmente, minha boa vizinha, irei com alegria. E mal a vizinha saiu, chegou o terceiro, a quarta, o quinto, o sexto, a sétima, o 20º vizinho, a lembrar a Sakura que ela havia feito a promessa de ajudá-los no primeiro dia do plantio de arroz. E a todos eles, Sakura respondia igualmente: naturalmente, irei com alegria. Porém, quando o último vizinho partiu, Sakura desmoronou aos pés da deusa Kanon e aos prantos. Ela disse: minha deusa, o que é que eu fiz? Como eu não percebi que eu estava a prometer algo que eu não poderia cumprir? Como foi que eu manchei as palavras que saem da minha boca com mentiras, deusa Kanon? Eu não poderei estar em 20 lugares ao mesmo tempo. Por favor, minha deusa, por favor, me perdoe e me ajude a encontrar uma solução. Os meus vizinhos são maravilhosos. Os meus vizinhos são meus pais, são a minha família, são a minha vida, são o meu mundo. Eu não posso decepcioná-los. Eu não posso que eles contem com a minha ajuda e trabalhem a mais por minha causa. E tal como um bambu que balança de um lado para o outro em um vendaval, assim ficou a alma de Sakura durante toda a noite. E ela não dormiu. Porém, do outro lado da montanha, o monge se encontrava em profundo estado de meditação e em oração por Sakura. E foi nesse estado que a deusa Kanon surgiu diante dele e lhe disse que aquela jovem que salvara a sua vida precisava agora de ajuda, porque tal como um bambu que se balança em uma tempestade sem se quebrar, ela não poderia se perder. Então a deusa Kanon disse exatamente o que o monge deveria fazer. O monge então levantou-se e imediatamente tratou de realizar aquilo que a deusa Kanon havia lhe pedido. Dirigiu-se à casa de 19 moças que tinham uma estatura e um corpo semelhante ao de Sakura. E disse o que cada uma deveria fazer na manhã seguinte, assim que o sol despontasse no céu. E quando a manhã chegou, a manhã chuvosa,
Sakura colocou a sua capa, o seu chapéu sobre a sua cabeça e pensou que deveria escolher uma das casas ou uma das roças para se apresentar. E como havia um rapaz na aldeia que lhe agradava bastante, ela escolheu trabalhar para a família dele. E ali ela se apresentou, sem saber que naquele mesmo instante outras 19 moças se dirigiam aos plantios dos seus 19 vizinhos, todas vestidas e com um chapéu semelhante ao de Sakura, e que, como ela, se apresentaram de cabeça baixa, de modo que ninguém percebeu a substituição. E elas passaram o dia a trabalhar. Sakura também, sempre de cabeça baixa, às vezes levantava e olhava para o rapaz, que também a observava profundamente. Quando, em algum momento, uma onda de calor preencheu o coração de Sakura com tamanha força que ela se recordou da canção que aprendera dos seus pais quando ainda era bem pequena, e que ela também cantava a deusa Kannon nas suas orações, porque era tudo o que ela tinha de mais precioso para lhe oferecer. Ao final do dia, Sakura, as outras 19 moças e o monge que passara o dia na casa de Sakura em oração voltaram cada qual para o seu lar. E Sakura banhou-se numa água que ela esquentara no fogão, agradeceu a deusa Kannon pelo dia e descansou. E no dia seguinte, mal, terminara a sua primeira oração, a deusa da misericórdia, da compaixão, ela ouviu alguém bater à porta e ela já sabia que era algum vizinho que apareceria a reclamar a sua ausência. E quando ela abriu a porta, era a sua vizinha do lado dizendo: eu vim lhe trazer um presente em agradecimento pela ajuda que você nos deu. Aceite, querida. E Sakura, sem entender nada, só conseguiu dizer arigato. E a vizinha se foi. E em poucos minutos chegou a segunda vizinha trazendo mais presentes e dizendo: muito obrigada pela ajuda de ontem. Receba, em nome da minha família, este presente. E Sakura apenas conseguiu responder arigato. E a vizinha saiu. E assim, cada um dos seus vizinhos foi batendo à porta da casa de Sakura, trazendo-lhe presentes e agradecendo pela ajuda. E a todos eles, Sakura respondia arigato. Quando o último vizinho partiu, Sakura ajoelhou-se diante da deusa Kannon e, antes que ela agradecesse, a porta bateu novamente e ela abriu. E era o jovem que vinha lhe perguntar se ela gostaria de se casar com ele. E ela disse: naturalmente, eu gostaria, eu me casarei, com muita alegria. E o jovem saiu rapidamente para dar a boa notícia à sua família. E agora sim, Sakura dirigiu-se à deusa Kannon, dizendo: minha misericordiosa deusa, eu não sei o que a senhora fez, mas eu sei que foi a senhora que me salvou. E assim como um bambu, que quanto mais alto fica, mais se enverga,
Sakura envergou-se diante da deusa. E eu me envergo diante de você que me escuta aqui agora, dizendo: Arigato.